aproveitar a oportunidade para chamar a atenção de vocês que estão abrindo os olhos, estão saindo da CCB. Cuidado, tá? Existe também igrejas reformadas exclusivistas que acreditam que só existe salvação na verdadeira interpretação de Calvino. E isso é apavorante. Apavorante. São segmentos religiosos que também estão se transformando em uma seita. Em uma seita. Porque existe ali, ou seja, o exclusivismo, rapaz, ele vai sempre aparecer e ele brota pelo orgulho. Nós temos a verdadeira interpretação bíblica. Nós temos as verdades da Bíblia revelada. Só nós vamos se salvar. Amigo, nunca mais na minha vida eu caio num engano desse. É só uma vez. Exclusivismo, né? Achar, se ejactar, dizendo que só nós vamos nos salvar. Deus que me livre, falo isso do fundo do meu coração. Existem erros teológicos ou interpretações bíblicas que são visões da Bíblia de ângulos diferentes. Mas heresia, amigo, só acontece quando as pessoas alteram verdades absolutas da Bíblia. Existem verdades absolutas que não podem ser alteradas, que é Bíblia, a palavra de Deus, Jesus único e suficiente Salvador, a Trindade nas Escrituras Sagradas, né? E verdades desse peso e nesse patamar. Isso sim são heresias. Agora, porque o querido irmão acredita que Deus e viu lá na frente, que eu não acredito nisso, mas ele viu que quem ia se salvar e escolheu a salvação, é apenas uma interpretação de algo que não é claro na Bíblia. Se eu acreditar que Deus vai julgar as pessoas por algo que não era claro na Bíblia, que Deus é esse? Que mistérios revelados são esses que serviu de arapuca para poder matar as pessoas e levar para longe de Deus? Amigo, eu era CCBano, exclusivista, e eu já vi pessoas de outras igrejas falando de Jesus com um afinco, com tanto prazer, que aquilo me quebrantou. Eu estava na CCB e vendo um assembleiando pregando com todo afinco e com todo orgulho. E naquela época eu entendi. Ele também é meu irmão. Ele propaga o evangelho. E para encerrar esse assunto, eu perguntei para um irmão calvinista: se eu entregar a Bíblia na mão de uma pessoa, a Bíblia, essa pessoa vai se tornar calvinista? Esse camarada falou: não. Falei: então, se não se torna calvinista, e eu preciso entender perfeitamente as doutrinas da graça para ser salvo, então a Bíblia é incompleta, porque faltou informações para complementar a ideia da suprema excelência da revelação dada a João Calvino. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu vou explicar isso aqui. Eu estou só esperando e ajuntando mais informações e eu vou bater nisso sem dó. Não estou nem aí se vai pessoa se descrever do meu canal, nem ligo para isso. Nunca liguei. Não vou deixar de falar aquilo o que a minha consciência cobra de mim. Mas hoje, não estou falando de igrejas reformadas excelentes que eu indico. Já tem outras que eu já estou com o pé atrás, já estou falando, fiquem longe dessas igrejas exclusivistas, calvinistas, tá? Tem aquela igreja que fica ali no Ipiranga, ali do pastor, alguém lembra o nome dele aí? Oswaldo, não? Esqueci o nome dele. Pastor aí, esqueci o nome do pastor. Vou falar uma coisa para vocês. CCB só tem salvação a partir de 1910. Porque Deus deu a revelação para Franciscão. Essas igrejas calvinistas exclusivistas só tem salvação a partir de 1600 e pouco. É a mesma coisa. Porque foi ali que veio a revelação para João Calvino. Eu pergunto para esses irmãos, Walter, exatamente, irmão Walter, eu sempre dei nome para as coisas. Não vou, fiquem longe dessa igreja.
Fiquem longe desses lugares, porque essas pessoas eles estão se tornando uma seita exclusivistas. Tá? As mesmas ideias está começando a pegar e a encaixar exatamente nessas igrejas. As mesmas ideias. Né? Salvação a partir de 1910 na CCB. Salvação a partir de 1600 e pouco em João Calvino. E eu não estou falando isso como leigo, eu estou estudando isso aqui, já faz meses. Tá? Eu posso pegar os livros aqui, ó, João Calvino, né? A Instituta, que já está aqui, e eu estou estudando e eu não vou falar bobagem, eu não entro em assunto algum para falar asneira. Tá? Eu acredito em mais de 90%, porque tem uma linhagem teológica mais, ao meu ver, mais adequada com as Escrituras. Mas isso, irmão, jamais vai me transformar em um exclusivista novamente, em um sectário, porque o evangelho para mim é o que está na Escritura, é o que está registrado na palavra de Deus, escrituras sagradas, tá? E já tem outros calvinistas aí de nome de peso alertando as pessoas sobre isso. Um deles é o Granconato. O próprio pastor Granconato falou, ó, cuidado, porque está aparecendo no meio reformado, né, sectários exclusivistas. E eu falo para vocês, pelo amor de Deus, e em nome de Jesus Cristo, Walter Reggiani, acho que é isso, fiquem longe desse lugar. É triste dizer isso, mas o camarada é um extremista religioso calvinista. Né? Ou seja, já estão aos poucos aí abandonando o evangelho e adaptando esse evangelho a um novo tipo de discurso, onde só nós temos a salvação, só nós somos eleitos. Se não crer exatamente ipsilíteres como nós pregamos, não existe salvação para esse lugar. Amigo, ó, eu já sofri demais na CCB por causa disso. Você não vai querer entrar em outro lugar com o mesmo vício, com as mesmas coisas. Aí você entra lá, meu filho, só que toma cuidado. Esse negócio vai impregnar em você. Vai impregnar. Deus já te livrou uma vez. Será que ele vai tentar te tirar do meio do emaranhado desse de novo? Vai ser difícil, hein? Tá? Eu jamais... Lembra, irmão, não se torne um sectário. Não se torne. E, inclusive, existe calvinistas que ficam falando mal da gente por trás, tá, gente? Que ficam tentando diminuir a gente, afastar as pessoas da gente. Por quê? Porque eles não admitem que você não aceite completamente as doutrinas que eles ensinam. Eles não aceitam. Exemplo, eu vou até entrar em mais assunto aqui, tá? Exemplo, o batismo. O batismo. Eu não concordo plenamente com o que a igreja presbiteriana fez. Gosto da igreja presbiteriana e, como é que eu posso dizer? E entendo que eles proibiram o batismo da CCB. Você tem que se rebatizar. Até entendo isso como uma regra da própria igreja. Mas eu nunca disse que a pessoa, por ser batizada na CCB, não valeu nada. Eu falo, lembra das minhas frases. A pessoa que se batizou por emoção ou por opressão. Eu sempre disse isso. Porque existe casos de pessoas que se batizam lá por conversão. Existe, e eu sou uma dessas. Eu me batizei não porque eu fui influenciado pela CCB. Eu fui convertido antes de ir frequentar o culto da CCB. Eu fui convertido antes. Entendeu? Então, existem igrejas, até mesmo batistas, que não obrigam a pessoa. Fica sobre o cargo da pessoa. Então, o que eu apoio? Eu apoio que essa decisão é a própria pessoa quem tem que tomar. É ela quem tem que dizer. Você explica para ela e você fala, irmão, o batismo, você tem que batizar pela fé em Jesus, crendo em Jesus. Aí a pessoa fala, irmão, mas eu acho que eu me batizei foi por medo. Então a própria pessoa vai definir isso. Ela vai falar o quê? Eu acho que eu, então, não fui batizado corretamente, então eu vou batizar. Isso vem da pessoa. Mas esse calvinismo extremista está falando o quê? Não importa se foi batizado, não importa, não vale. Amigo, quem valida o batismo não é o batizante, é o que foi batizado, é a minha fé, não quem me batizou. Se eu fui batizado crendo que Jesus é o meu suficiente Salvador, quem pode dizer que o meu batismo não foi válido?
Ah, o fulano, não tô nem aí pro fulano, rapaz. Ah, mas foi aquele grupo lá, não tô nem aí pra esse grupo. Do mesmo jeito que eu saí de uma igreja centenária, com toda a minha família lá, você acha que eu vou me preocupar por causa de meia dúzia de pessoa? Não estou preocupado não, meu irmão. Cuidado você que está saindo da seita da CB. Preste muita atenção, antena ligada. E eu já tenho algumas informações que estão chegando, discurso, áudio gravado, né? Coisas que estão sendo filmadas e qualquer hora dessa eu vou começar a mostrar ponto por ponto, nome por nome, pessoa por pessoa, porque o meu trabalho eu não vou ficar fazendo o trabalho aqui de tirar a pessoa, né? Às vezes a pessoa sai de dentro de uma seita e fazer com que ela caia dentro de outra seita. Jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Tá? Jamais eu vou fazer isso aí. Sai daqui, você só é crente, só os nossos irmãos, né, que recebeu. Aí vai para outro lado e fala a mesma coisa. Não, mas só nós aqui vamos se salvar. O outro, não, porque a graça veio a partir de 1910. Aí o outro fala, não, a graça veio a partir de 1600 e pouco. Eu pergunto, eu quero fazer uma pergunta sincera e eu peço que vocês guardem essa pergunta e faça para um calvinista extremista. Peraí, eu vi algum comentário sobre generalizar? Vamos ver aqui, ó. Sou calvinista e você está generalizando. Olha aí, igualzinho o CCBano. Quem disse que eu generalizei? Quem disse? Mas ele esquece os adendos que eu coloquei na minha fala. Calvinistas extremistas. Você tem que entender, meu filho, que depois de um adjetivo, aliás, depois de um substantivo, vem um adjetivo. Quando Jesus falou fariseu, hipócrita, esse hipócrita é o que define qual é o grupo que eu estou falando. Tá vendo, gente? É o mesmo comportamento. O camarada pega metade da minha fala para tentar... E, detalhe, ó, já entrou com o perfil fake, que não existia. Gente, você, meu irmão, que está sendo da CB, observa. Só estão mudando a roupa. Só estão mudando a roupa. Mas o comportamento é o mesmo. Ó, perfil fake, o nome que ninguém sabe quem é. Sou calvinista e você está generalizando e também não entendeu o calvinismo. Oh, não entendi o calvinismo. Mas seu erro está na generalização. Tem poucos calvinistas que pensam assim. Eu sei, irmão, eu estou falando dos extremistas, meu querido. Agora, se você está se sentindo ofendido, porque provavelmente você deve ter se adequado ao que eu falei. Ok? Agora, voltando aqui à fala, que eu esqueci até que eu ia falar. A pergunta. Guarda essa pergunta aqui, ó. Meu querido, é o mesmo comentário de vai ser facinho de falar. E não interessa se são as iniciais do seu nome. Se você não tem foto e o seu nome não é o seu verdadeiro, você está escondido atrás de um perfil fake. Ponto final. Não vou nem mais falar com você. Senão eu perco aqui o meu ponto. Gente, eu tô vendo um CCBano, cara. A mesma coisa. Meu pai do céu, agora eu tô assustado. Senhor da glória. Jesus amado, agora nós temos que tomar mais cuidado ainda para onde vai. Eu respeito a igreja presbiteriana, gosto da presbiteriana, eu gosto, né? Eu só tenho uma opinião de falar assim, eu acho que eles deveriam ser mais flexíveis lá em receber as pessoas que vão lá para o batismo, né? Porque tem pessoas que realmente se converteu, tá? Exemplo, eu tenho um irmão Maurício, eu tenho até ele no Facebook. Ele foi aceito na igreja batista sem precisar se batizar. Foi feito só lá uma confissão de fé pública lá, pá. Pronto, foi batizado, irmão. Para que isso? Para que se impor nas pessoas? Para que você vai querer se impor à pessoa? Eu não acho necessário isso. Agora, guarda a pergunta que eu vou fazer aqui. Ó. Pergunta. Aonde eu aprendi essa pergunta? Fazendo por CCBano. Que até hoje eu não vi um responder. E eu acho que vai encaixar direitinho. Guarda essa pergunta aqui, meu irmão. Para você fazer por um desses extremistas. Ó, extremistas. Tá? Guarda essa pergunta aqui, ó. Peraí. Então, se nós somos salvos a partir da teologia calvinista, só os calvinistas são salvos, então o que aconteceu com as pessoas que nasceram, viveram e morreram antes de Calvino? Lascou, hein? Ei, essa doeu.
Eu estou ansioso para ver essa resposta. Resposta bíblica, porque só a Escritura. O calvinista está mais perdido ainda, porque a gente vai usar as mesmas regras que ele fala, só Bíblia. Só Bíblia. Sola Escritura. Aí a coisa vai azedar. Aí o negócio vai ficar esquisito. Pergunta básica, gente. Cadê as pessoas que morreram antes de Calvino escrever as Institutas? Que ele foi, escreveu e depois refez e depois arrumou e tal, ele fez a última. Como fica esse negócio? Gente, eu tô fazendo esses comentários aqui, ó, já faz tempo que eu estou me sentindo incomodado e às vezes eu nem consigo dormir. Faz tempo que eu estou incomodado ali e, segundo minha consciência, que não vou me deixar levar por esses tipos de argumentos que não são bíblicos, mas fazem parte de um entendimento dos homens, né, que formatou ali uma teologia. Ok? Tem calvinista extremista colocando camiseta de Calvino, porque ele é militante de uma teologia, não do evangelho. E isso extrapola até o mais fanático dos CCBanos, que eu até hoje nunca vi nenhum deles colocar Franciscão na camiseta. Eu nunca vi. E eu estou falando do mesmo grau de fanatismo. Isso é um absurdo. Sabe? É um absurdo. Eu falo isso com todo o pesar do meu coração. Vou até tirar o irmão da CCB daqui, porque o negócio já até mudou de caminho, né? Mas eu não vou ficar passando pano para essas coisas. Ah, Josafá, mas aí alguém vai se descrever. Ah, meu querido, eu falo com todo o meu coração. Não me importo. Eu comecei esse canal aqui, não tinha ninguém aqui. Ninguém na internet, nada. Eu comecei esse canal aqui falando o que eu pensava sobre CCB, evangelho, e nunca adaptei o meu conteúdo para crescimento do canal. Meu canal cresceu porque chegou a um ponto que ele precisava crescer e cresceu. Ponto final. Né? E o meu canal pode ser derrubado a qualquer momento, porque a CCB está em cima do meu canal. Está em cima, vocês não sabem o que acontece aqui nos bastidores. Está em cima, está martelando aqui. Se cair, não foi porque eu falei e critiquei os extremistas de Calvino, nada não. Tá? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ok? Mas eu não posso, meu irmão. Tá? E pessoas que estão ali encontrando o evangelho de Jesus Cristo, saindo de um meio fermentado, e aí o coitado cai no outro meio fermentado também, às vezes até pior, rapaz. Aonde vai fazer com que ele se ejacta. Ele anda por aí se sentindo o exclusivo. Eu fui agraciadíssimo, porque eu tenho a verdadeira teologia, eu tenho a verdadeira interpretação bíblica. Né? Até entendo que alguns calvinistas extremistas não gostam do que eu falo e às vezes até me boicota falando mal de mim escondido por aí. Mas na hora que eu pegar um aqui na internet, é só fazer as perguntas para ver se eles realmente são justos e são verdadeiros. Você fala mal de mim aí nos grupos do WhatsApp aí, né? Eu te fiz algum mal? Então por que você não vem falar para mim, direto para mim? Josafá, você é um desigrejado, você tem culto online. Por que você não vem falar isso para mim, para eu poder te dar respostas? Para eu poder te dar respostas. Não tem coragem de falar. Muitos desses aí fazem o mesmo trabalho que o CCBano. Fica falando por trás, difamando, atacando, ficam igual. E, gente, hienas é um bicho que vem, só ataca pelas costas. Pode olhar, pega um vídeo da hiena. A hiena vai sempre por trás da presa e fica mordendo assim, ó, mordendo, até cansar. Então, fala aqui, fala ali, fica cansando, fica atacando a credibilidade das pessoas. Mas por que não fazem isso aqui que eu tô fazendo agora? Rapaz, a hora que passar um aqui pelo meu canal, a hora que passar um aqui, nós pode estar no assunto que for, nós vamos mudar o assunto. Nós vamos mudar o... Mas eu jamais vou cair nessa conversa exclusivista novamente. Deus que me guarde e que me livre disso. Jesus Cristo mandou só anunciar que ele é a graça. Está sobre ele o favor de Deus.
e que ele é único e suficiente Salvador. Ponto final, meu irmão. Se alguém colocar algum outro peso sobre você além disso, seja anátema. Se o camarada disser, não, você é salvo por Cristo e mais a doutrina que nós ensinamos e pregamos. Porque eu já ouvi falar que se você não crê nessa doutrina, você não é cristão. Você é anátema. Quando você fala isso, isso é maldito. Isso não é evangelho. Isso não vem do evangelho. Isso é anátema. E eu lamento que eu estou assistindo isso e vendo alguma, né? Essa doutrina, aliás, a doutrina não, esse tipo de exclusivismo crescer, avançar. Mas no meu canal, isso não tem mais apoio. Aqui, ó, cortou. Vamos parar com isso daí. Tem muita igreja boa. Eu fui visitar agora a Igreja Batista da Graça, igreja reformada, em São José dos Campos. Boa igreja. Muito boa igreja. A igreja de Guaianazes, que inclusive, né, o Walter Regiane parece que teve alguma conversa lá, não sei, não posso entrar nesse detalhe aí, acabou, né, desligando aquela igreja. Por quê? Porque o irmão é à vontade, é aberto. Ele não tem essa mentalidade exclusivista. Tá aí a igreja de Guaianazes. Quem está em Guaianazes? Igreja Batista Reformada ali em Guaianazes. Tá? Se você está por aí, uma ótima igreja para você frequentar. A Igreja Batista Central de Campinas. Excelente igreja. A igreja que tem, se não me engano, tem uma outra igreja em Campinas e uma outra em Sorocaba, que eu conversei até com o irmão Vinícius agora. Excelente igreja, que inclusive lá fala igreja reformada pentecostal. Olha que bacana, igreja reformada e pentecostal. Excelente, não tem importância. Gente, você pode até não concordar ali com falando, mas se aquilo não fere evangelho, se aquilo não é uma heresia, não está ensinando heresia, não vai te fazer mal não, meu irmão. Se não tem nenhuma outra igreja na região, vá para essa. Não fique em casa. E para quem diz que eu sou desigrejado, você é um mentiroso de uma figa que fala isso, que eu nunca falei isso. Eu combato essa ideologia já há anos. Talvez antes de você realmente crer ou se converter. E sei lá, até se você creu e se converteu. Ó, Denise, estou frequentando a Igreja Batista da Graça. Olha, irmão, e eu vou falar sério com vocês. É que eu tenho algumas dificuldades, mas eu estou com vontade até de morar lá em São José para poder levar meus filhos, minha família para frequentar aquela igreja. Excelente igreja. Homens honestos, sóbrios, né? Sem exclusivismo, eu não vi exclusivismo nenhum lá, né? Porque é uma coisa que agora tem que orientar as pessoas. É quando você chegar nessas igrejas e falar, irmão, os arminianos são seita. Se o camarada falar que arminiano é seita, você rapa fora dessa igreja. Vaza. Se chegarem em você e falar, a igreja calvinista, todos os arminianos é uma seita. Porque só fala isso os extremistas. Os extremistas que... Inclusive, eu vi o pastor Granconato falando que não, os arminianos não são seita. Tá? E em conversas particulares com ele, né? Com ele, chegou no meu conhecimento em que ele diz para tomar cuidado com os calvinistas extremistas que estão aparecendo por aí. Está acontecendo, está começando a se tornar um certo movimento, uma seita dentro das igrejas reformadas. Rapaz, é o diabo sempre entrando e trabalhando, né? Tentando diminuir a graça livre para levar o evangelho e tentando aprisionar tudo aquilo dentro de um segmento humano, né, para dizer que aquilo ali é a perfeita revelação de Deus. Sempre vai ter isso aí. Olha, gente, é assustador. Eu nem imaginava que talvez ia falar isso hoje, mas é que o negócio está pela tampa aqui, rapaz, que saiu. E eu acredito que agora vai ficar com mais frequência. Vou começar a falar e explicar isso com cada vez mais frequência. Eu deixo aqui o meu recado para vocês. Tomem cuidado, irmãos. E eu falo isso no nome do Senhor Jesus.
Por misericórdia, meu irmão, não caia mais nessa. Não, sabe, não fique contando com a sorte. Deus vai me tirar de lá de novo. Não faça mais isso, meu querido. Tá? Você vai querer, é sério que você vai querer frequentar uma igreja que tem os mesmos vícios da CCB, que a salvação acontece a partir de 1600 e pouco. Porque se é a revelação de Calvino que é a perfeita graça, então não tem salvação antes dele. Ponto final. Tá? Isso aqui a gente já tem que pegar como princípio de todas as coisas. Se eu pegar apenas a Bíblia Sagrada, que foi o que Deus deixou para nós, unicamente a Bíblia, e ela não me transformar no calvinismo, então significa que o calvinismo não é necessário. Simples assim. Vou me tornar? Não. Então não é necessário. Eu não tô nem aí, Chris. Mexeu no cacho de carimbondo. Mas eu mexo com cacho de marimbondo faz muito tempo. Agora, será que o marimbondo vai mostrar a cara? Ou vão ficar nas conversinhas escondidas por aí? Né? Tem alguns aí que falam mal de mim, rapaz. Que falam mal de mim. Né? Fazendo insinuações, ilações da minha pessoa. Me diminuindo. Falando mal de mim para outras pessoas. Né? E eu acho isso uma baita de uma covardia. Por que não vem em mim para falar de mim? Mesma coisa, Júnior. O Júnior tá falando ali, Júnior. Mesma coisa, CB. Exato. Pode anotar aí, Júnior. É os mesmos comportamentos, meu irmão. CCB, nós temos a doutrina da graça que leva. Nós temos a graça. Aí você chega nesses calvinistas extremistas, os extremistas. Nós é que temos a verdadeira interpretação e quem não tiver com nós não tem graça, é tudo sectário e vão tudo pro inferno. A mesmo argumento do CCBano. Aí o CCBano, não, porque Deus deu a revelação para como é que fala? O Luiz Franciscon e Deus trouxe a graça a partir de 1910. Aí vai para o calvinista extremista, a mesma coisa. Não, porque Deus deu a revelação. Né? Eu não sei se eles falam revelação, eu não vou ser leviano de falar uma coisa que eles não digam, né? Não, porque a partir de Calvino, que Deus trouxe as interpretações verdadeiras da graça. É os mesmos argumentos, cara. Dá na mesma, eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu. Parece aquele filme que eu vi no Facebook, sabe? É um shortzinho. O camarada tira a ovelha de uma valeta, ela sai andando e cai lá na frente na valeta. Quem foi que já viu esse como é que fala? Esse meme, né? Que é uma imagem real, sabe? Parece que é uma fazenda de ovelha e tem uma valetona assim que é para impedir a ovelha, parece, de ir embora, né? Tem uma valetona. Aí uma caiu lá dentro. Que legal. Não parece exatamente isso, irmão? Caiu. Aí o camarada tira a ovelha de dentro, ela sai, corre, pum, e cai de novo. É a mesma coisa. O CCB tá dentro da CCB, você tira ele para fora, ele corre, pum, e cai lá nos extremistas da igreja, né? Dos calvinistas, ou seja, dá no mesmo lugar, cai no mesmo lugar. Você olha para aqui e fala, meu Deus do céu, tanto esforço para tirar o camarada do buraco, ele cai em outro buraco. Ele vai lá e cai em outro buraco. Queridão, eu sei que você está ouvindo e não está gostando, os demais aí, eu não estou ligando se você está gostando ou não, meu irmão, ok? Isso a minha consciência não vai me... Eu fiz um vídeo um tempo atrás, mais maneiro, mas o negócio piorou, desandou, tá? Eu tenho uns vídeos aqui que tem pessoas que estão gravando e mandando para mim, né? Os camaradas dizem que se tipo assim, exemplo, a ceia é livre. Se você se sente irmão em Cristo, você pode tomar. Eles até falam isso, pode tomar. Mas tem uns ambientes exclusivistas aí que eles não permitem que você toma. São exclusivistas. Tem uns ambientes aí que não estão permitindo sequer os membros de lá frequentarem uma outra igreja, que não seja a dele, a linha dele. Fala sério, se você já viu esse filme em algum lugar. Irmão, você vai frequentar outra igreja aí, você tem que vir pedir perdão aqui. A mesma coisa. Se o camarada tá dentro ali, e eu tenho aqui, gente, eu não estou exagerando, eu tenho um vídeo aqui, eu não tive tempo para trabalhar neles ainda, né? Eu não sei se eu meto logo a cara de todo mundo que ali o camarada tá falando, já meto logo aqui
no vídeo, ou se eu tento ser legalzinho, embaçar um pouco o camarada, né? Mas já tem aqui algumas coisas. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Estão, ou seja, é a mesma roupagem, diferente. Só isso. Os camaradas só deixaram crescer a barba e tiraram a orquestra do lugar e pronto. Essa briga, rapaz, desnecessária, essas correntes teológicas, que o próprio apóstolo Paulo já falou sobre isso, para vocês deixarem de lado essas contendas vãs de genealogia. Na época era genealogia e hoje é a doutrina teológica. Isso está escrito na Bíblia. O que o irmão está falando aqui, ó, está escrito o próprio apóstolo Paulo já falou, gente, sai dessas discussões sem fim. É legal você ter um teólogo top, mais um outro de outra linha, eles vão lá na internet e faz um debate, porque afinal de contas, em algum momento ou outro, você quer ouvir sobre aquilo. Beleza, eles falaram para 100 mil pessoas, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Agora, você trazer isso para a tua vida e fazer dela um debate sem fim, toda hora encrencando, arrumando confusão. E porque o irmão não é salvo, porque você não crê na doutrina. Isso não, rapaz. Para com isso. Sabe? Para com isso. Que negócio feio, rapaz. Vocês continuam com o mesmo trejeito CCBano. A mesma coisa. Eu tô pegando nojo disso, cara. Tô pegando, né? Porque se não for na nossa linha teológica, não tá para lá com essa linha teológica. E eu tô longe disso. Deus já me tirou desse buraco. Não vou entrar nisso de novo, não. Então fica aqui o meu conselho para vocês. E eu falo isso com todo o meu coração, com toda a minha preocupação, ok? Só medita um pouco, pensa um pouquinho. E esses extremistas é muito mais complicado ainda do que o CCBano. É muito mais complicado, né? Porque está tudo mais trabalhado, né? Arrancou aqueles excessos da CCB, arrancou tal, mas o corpo, o esqueleto central é o mesmo. Exclusivismo. É o mesmo. Entendeu? Só mudou um pouco a aparência, o jeito de falar, mas é a mesma coisa. Ok? Deixa eu prestar atenção aqui agora no comentário de vocês. É verdade, irmã. Deus abençoa. O Cleito está falando que existe 2 segmentos teológicos que precisam tomar muito cuidado, que é o judaísmo messiânico e a igreja bíblica reformada. Bom, a igreja bíblica reformada, num contexto geral, obviamente que eu não vou ver problema nisso, porque eu acredito na linhagem teológica deles, né? É mais esse grupo que é pequeno dos extremistas que estão ali no meio, e se nós não tomar cuidado, ele vai avançar, ele vai crescer. E concordo com você quando diz que é o judaísmo messiânico, porque o que tem de gente se transforma, achando que é judeu. Quando você vê um camarada falando a linguagem hebraica, né? Já não quer falar mais Jesus, quer falar Yeshua, Hamashia. E quando ele começa, rapaz, cai fora desses camaradas, e eles estão totalmente perdidos e inchados, né? E eu já debati muito contra esse tipo de crença no passado, na época do Rubens Sodré, lá em 2010, mais ou menos, 2011, né, nós tínhamos um grupo, era um grupo de debate, né? As nossas lives era debate, era a época do Hangout, eu não sei se vocês sabem disso, mas antes de ter YouTube aqui, tinha Hangouts. Hangouts era um sistema que entrava várias pessoas, era tipo um Google Meet hoje, né? Um Google Meet, e lá era gravado, tá? Era gravado. Então, nessa época eu debati muito sobre isso. Eram duas questões, os desigrejados e esse grupo judaizante, né? Que é os cristãos judaizantes. O camarada, eles fazem uma lambança com o Velho Testamento e com a lei, né? Que não está escrita. Quando você pega lá Gálatas, você dá uma surra nesses camaradas e aí eles começam a pôr defeito na Bíblia para anular a carta do apóstolo Paulo, para tentar anular. Estou falando isso que já é de experiência própria, então eu já até sei onde é o ponto que você usa para rebater e qual é o ponto que eles vão ficar desesperados e vão tentar anular, né? Mas concordo em partes com o que o irmão
falou. Vamos ver os demais comentários aqui. Tem um canal aí que fala, você está vendo ele olhar lá, ele tá de olho na minha live. Quem tá preocupado com a tua live, cara? Quando eu tô olhando do lado, irmão, é óbvio que eu tô olhando os comentários das pessoas da minha live. Tem comentário ali, eu tenho que olhar pro lado. Você pode ver que é o mesmo lado que eu tô olhando quando eles falam, eu tô olhando, eu tô vendo os comentários. Como é que eu vou conseguir assistir outra live fazendo uma live? Quem consegue fazer isso, cara? Geração de Abraão, Isaac e Ismael. Que é a geração de Abraão, Isaac e Ismael? Tá meio fora de ordem isso aí, né, irmão? Ismael é antes de Isaac, tá? Eu não sei o que você quis dizer com isso, né? Mas se quiser ser mais claro, eu posso comentar sobre isso aí. No caso, Isaac ali, ó, ele tá antes, Ismael tá antes de Isaac. Tá, Abraão, Isaac e Ismael. Isso é. Abraão, os dois eram irmão de pai, né? Olha aí que legal, ó. Wanderlei, Batista reformado em Florianópolis. Qualquer um que crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador pode tomar a ceia. Corretíssimo, irmão. Corretíssimo, viu? Ou seja, tá dentro da comunidade cristã, creu de verdade, você tá ali junto com eles, você tem a oportunidade, pode tomar. Assim como nós já tomamos, eu já tomei a ceia na igreja presbiteriana do Carrão, tá? Uma boa igreja também, que eu recomendo para todos vocês. Igreja presbiteriana do Carrão, ó, nota 10, tem a minha recomendação. Tivemos lá, tomamos a ceia lá, tá? Joia. Só tomar cuidado mesmo com esses tipos de extremista. O Clóvis está falando que a pior tradução é a King James. Eu não sei por que você está dizendo isso, Clóvis. Não sei, né? A maioria diz que é a melhor que tem é a King James, né? Que no caso, aquela que é no Brasil, que é... Como é que fala a palavra quando é igual, mas não é igual? A que tem a mesma relevância, não é essa palavra, eu esqueci a palavra que usa, né? É a Almeida Fiel. Almeida Corrigida Fiel, ACF, que tem o mesmo patamar ali, né? E eu também concordo com isso, porque existem alterações nessas Bíblias, tá? E eu mesmo pesquisei isso, eu mesmo abri elas, eu mesmo eu fiz isso no Novo Testamento inteiro, né? Na época em que eu estava na CCB, eu acreditava neles, eu acreditava que não podia fazer teologia, não podia fazer nada. O que eu fiz? Eu me aprofundei na Bíblia, estudando, anotando Bíblia, gente, comparando Bíblia. E eu fiz um levantamento de dezenas de alterações entre as Bíblias da Fiel, que é fiel à tradução de João Ferreira, que é a Fiel, e as outras Bíblias aqui no Brasil, que são compiladas a partir dos textos críticos, né? Aí eu não vou ficar explicando tudo aqui para vocês, né? Então, as Bíblias dos textos críticos, eles alteraram passagens bíblicas assim, sabe? Assustadora. Então, para mim, elas são adulteradas, tá? A única Bíblia realmente confiável no Brasil é a Bíblia ACF, que é vendida pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Isso aí, Clóvis. Aqui a ACF também eu gosto. Eu dei uma breve resumida, gente, porque sim, gente, eu sou ainda um estudioso da Bíblia e eu fiz essa comparação entre as Bíblias e eu vi, como eu já falei em outras lives aqui, eu tenho até as minhas anotações que eu mandei aqui para algumas pessoas que pediram, mostrando a diferença de uma Bíblia para outra, e é muita diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo. Quer ver? Eu vou até pegar aqui, ó, agora, para vocês verem. Eu vou até pegar a Bíblia aqui agora. Essa aqui é a CF. E eu vou pegar as outras Bíblias da Sociedade Bíblica Brasileira e da Imprensa Bíblica Brasileira. Olha só a diferença, tá? Eu vou mostrar para vocês. E eu encontrei dezenas e dezenas de alterações
Não é alteração de uma palavra que é sinônimo da outra. Não é disso que se trata. Vaso, jarro, moço, mancebo, não é disso. É remoção de quase um verso inteiro, palavras que foram removidas, que deu a entender outra coisa, ou seja, são coisas assim gritantes. E eu vou dar um exemplo para vocês verem aqui, ó. Um exemplo que eu vou mostrar, não vou nem ler, eu vou abrir e colocar na tela para vocês verem a diferença. Aí vocês falam para mim se tem diferença ou não tem diferença. Eu vou abrir as duas. Quem tiver aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Deixa eu abrir nas duas. João Ferreira, entenda, gente, é João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, que é a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana. Fica vendo aqui, ó, versículo 11. Eu vou mostrar para vocês, eu não vou nem ler, mas eu quero que vocês contem a quantidade de linha que tem o verso. Versículo 11. Conta aqui, ó. Deixa eu... Aí, ajeitou. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Versículo 11, ó. 7 versos, tá vendo? Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Né? E o que vês escreve num livro. Olha a Bíblia que nós usávamos na CCB e que muita gente usa em outros lugares. Olha só a diferença agora. Versículo 11. Olha aqui, ó. Lá tinha 7 linhas. Vamos dar foco. Espera aí. Foco. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Tiraram 7 linhas. Olha a quantidade de remoção. Que dizia, o que vês escrevam num livro. Onde é que está o restante da frase? Deixa eu virar aqui de novo para poder ler a outra. Aonde que está o restante da frase? Ó, eu vou mostrar aqui para você. Na ACF está escrito assim. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreva num livro. E diz às 7 igrejas que está na Ásia. Você viu o tamanho da remoção? Quanta coisa removida. Eu vou dar outro exemplo grave para você. Entenda, existe toda uma história por trás disso tudo. Quando que foi criado esse texto crítico? O texto crítico, gente, ele é um trabalho que foi encabeçado por 2 ateus. 2 ateus mexeram em toda a tradução do João Ferreira de Almeida. Eles tiraram coisas, eles mexeram essas mexidas que eu estou falando aqui para vocês. E eles fizeram isso em uma época onde estava se discutindo os textos bíblicos, aonde estavam criando-se as teologias. E nesta época, a santidade de Jesus, e se Jesus era o Salvador, estava em discussão. E todas essas alterações são em pontos cruciais e importantes. E eu vou falar para vocês aqui um outro exemplo que agora eu não me lembro a passagem bíblica. Sabe aquela passagem que está falando assim sobre as falsas testemunhas que acusaram Jesus? O que que diz lá? Que chegaram muitas falsas testemunhas, até que por fim chegaram 2 falsas. Já viu isso? Eu peço que você abra na sua Bíblia agora aí e procura. A tradução correta de João Ferreira de Almeida, que está na ACF, está falando o seguinte, até que por fim chegaram 2 falsas. Nessa outra Bíblia, que é a Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira e da Imprensa Bíblica Brasileira, que são as outras 2 grandonas, eles removeram a palavra falsas. E aí eu vou te explicar qual é a gravidade que tem nisso. Se você lê o texto e fala, e chegaram muitas falsas testemunhas, até que por fim chegaram 2. Ponto final. Não tem falsas. O que você vai pensar? Eu vou pensar o seguinte, olha, chegou muitas falsas testemunhas, tá certo, eram todas falsas, mas no final chegaram 2. O que você vai pensar? 2 verdadeiras. 2 testemunhas verdadeiras. Não é isso que você vai pensar? Você está entendendo que as alterações foram pontuais? E eu estou falando de várias outras alterações que não são coisas pequenas.
que não são coisas pequenas. Então, sabe, eu não costumo ficar falando disso. Por quê, gente? Porque são minúcias que vai fazer diferença para quem é um estudioso pesado da Bíblia. Que uma palavra pode fazer alteração. Para você, meu querido, é bom você se preocupar com isso. Agora, isso não preocupa aquele que é um leitor raso, que só quer entender o evangelho. Porque já está definido que Jesus é Salvador. Mas na época, não. Eu vou falar, o irmão está perguntando ali para mim, eu vou até buscar o meu trabalho que eu fiz aqui, e aí eu vou falar para vocês, tá? Peraí. Entenda, gente, que na época, eu acreditava na CCB e estava com sede de Bíblia e de Escritura, tá? Eu estava com uma sede muito forte. E como eu acreditava neles, eu falei, mas, puxa vida, eu não posso estudar. Eu fui até perguntar para o ancião, ele falou que não podia. E o que eu fiz, gente? Eu, eu me aprofundei na Bíblia. Eu ficava em casa, quando eu não ia nos cultos, lendo e anotando cada. Eu tinha 3 Bíblias e um dicionário bíblico que foi Deus quem preparou para mim. Um dicionário que naquela época custava uma fortuna, porque era um dicionário completo, que só faltavam 3 palavras para ser inteiramente completos. Né? Na época era um dicionário caríssimo, ok? Né? Eu vou falar aqui para você, o irmão que me perguntou qual que é o capítulo, ó, abre aí vocês, Mateus 26, 60. Mateus 26, 60. Vou abrir aqui para vocês verem. Mateus 26, 60. Esses apontamentos que eu estou fazendo não é coisa pouca, gente. São graves. São graves apontamentos, porque muda totalmente o discurso. Eu vou abrir aqui e eu vou colocar na tela para vocês verem. Eu vou mostrar. Mateus 60, tá aqui, ó. Vou até marcar com um pontinho aqui, ó, de vermelho, para vocês verem do lado, ó. Mateus 60 e aqui, ó, falsas. E na outra, a mesma coisa. Mateus 60. Mateus, aliás, 26, 60. Pode procurar aí, você que está acompanhando. Ah, deixa eu ver o que o Josafá está falando. Pode ir, meu querido. Até hoje, graças a Deus, eu não vou fazer afirmação alguma que eu não possa provar, tá? Eu tenho completa preocupação sobre não fazer afirmação que eu não possa provar. Então, Mateus 26, 60, tá aqui, ó. Olha só, cara. Nossa. Essa aqui é a Bíblia que nós estamos acostumados, ó. Até que por fim chegaram 2 e eles removeram uma frase, uma palavra, ó. Aliás, eu vou mostrar o que está certo primeiro. Aqui, ó. Até que por fim chegaram 2. 2 do quê? Olha aqui. 2 falsas. Olha lá. Até que por fim chegaram 2 falsas. Então esse texto está falando, chegaram muitas falsas e as 2 que chegou também era falsa. É isso que o texto está falando, tá? Agora fica vendo na Bíblia que nós estamos acostumados. Olha como eles removeram a palavra falsa. Até que por fim chegaram 2 e ponto final. E disseram, ó, este disse, eu posso derrubar o templo, bababá. Aí tá aqui o que as testemunhas falsas disseram, ó. Até que por fim chegaram 2. Cadê o falsas? Por que removeram? Entenda, gente, essa remoção foi feita na época em que estavam debatendo sobre Jesus. E nessa remoção, eu poderia muito bem, sendo um ateu, discutindo com um cristão, dizer naquela época, Jesus foi morto justamente. Ele morreu porque chegou 2 testemunhas verdadeiras que provou que ele cometeu um pecado. Ele se rebelou contra a lei. A rebelião contra a lei era um pecado. E aí sim, ele teve a sua reputação manchada por desobediência à lei. Você está entendendo a gravidade disso? Várias outras alterações grotescas. Quer ver? Ó? Tem mais. Tem um monte. Eu separei um monte. Tem frases, gente, que foi quase que removido tudo.
Tá, eu vou. Sabe, é muita coisa, gente. Eu tenho aqui o meu trabalho que eu fiz com muito cuidado, com muito carinho, né? Trabalhando, lendo as escrituras. Tem várias alterações que não são poucas, tá? Tem uma aqui, ó. Olha o tamanho da remoção. Fica vendo o tamanho da remoção. Chega a assustar. Essa frase que eu vou falar aqui agora, que eu vou ler para vocês, não tem mais na sua Bíblia. Exatamente, o irmão está falando aqui, ó. Exatamente, a minha Bíblia está faltando essa palavra. Irmão, abra agora aí no Bíblia Online e vai lá, ACF, a Bíblia Trinitariana, que é a Bíblia fiel. Sabe por que ela carrega o nome de fiel? Não é à toa, não pode colocar esse nome à toa. Esse fiel tem um significado. Qual que é o significado? Significado que é fiel à tradução que João Ferreira de Almeida fez. Significa que ela é a exata tradução de João Ferreira, sem alteração. Por isso ela carrega essa marca de fiel. Eu vou até colocar aqui para vocês verem, ó, na capa. Isso aqui, rapaziada, eu aprendi na lida. Ó. Fiel ao texto original. Edição corrigida e revisada. Fiel ao texto original. Quando os camaradas fazem uma Bíblia colocando fiel ao texto original, significa que tem alguma Bíblia rodando por aí que não é fiel ao texto original. Quando o camarada fala, vendemos pães de sal, se ele coloca esse adendo, é porque ele sabe que tem pães que estão vendendo por aí que não são de sal. São pão de leite, como alguns lugares falam, pão de Nazaré, não sei. Então, quando o camarada tem a preocupação de copilar uma Bíblia e ter que escrever nela fiel ao texto original, é porque tem textos aí que não são mais originais, tá? São várias alterações. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, Atos 18, 21. Outra. Atos 18, 21. Várias alterações, né? Atos 18, 21. Olha o tamanho, cara, da alteração. Chega a assustar. Aqui, ó, tem uma que é um pedacinho. Querendo Deus, olha aqui, Atos 18, 21. Atos 18, 21. Pode conferir vocês aí. Se você tiver as duas Bíblias, dá para. Com a internet você consegue abrir a outra. Você abre a outra aí, Atos 18, 21. Aí você faz a comparação. Atos 18, 21. Olha o tamanho do versículo que está em uma. Olha aqui, gente. Tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas e meia. Pode dizer 6 linhas na Bíblia trinitariana. 6 linhas. E na outra? 1, 2, 3. Foi removido. Olha aqui. Presta atenção. Atos 18, 21. Olha aqui. Conta a quantidade de linha. Eu estou mandando você contar porque é mais fácil de memorizar do que você ler todo. Ó. Quantidade de linha. Eu estou esperando o negócio focar aqui, ó. Para a gente poder ler. Atos 18, 21. Oh, meu Deus. Foca aí, câmera. Ó. O que está escrito em Atos 18, 21? Deixa eu ver aqui. Antes se despediu dele dizendo. Deixa eu ver aqui. Antes se despediu dele dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós e partiu de Éfeso. É o que está escrito na outra aqui de baixo. 3 linhas. E aqui? Aqui está falando, antes de se despedir, dizendo, é-me dado todo o precioso. Não, aliás, é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Mas querendo, agora que entra outra, ó, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós e partiu a Éfeso. Essa parte que eu vou ler agora foi removida da sua. É-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Essa frase que eu acabei de falar está removida, não tem no seu texto. Não tem no seu texto, tá, gente? É muita coisa. Foi removido 3 linhas. 3 linhas de um verso. 3 linhas. E essas frases que parece que não vale nada, quando você vai estudar, se aprofundar, você vê tem muita informação ali.
Ali deixa nítido nessa passagem aqui que o apóstolo Paulo estava indo festejar a festa judaica. Ele estava indo participar, que ele falou, eu quero. Ele fala, como é que ele fala? É-me de todo preciso, ou seja, eu preciso voltar lá para participar da festa judaica. Ele está querendo dizer isso. Mas na outra ele fala, não, eu só tenho que ir, mas me dando a oportunidade eu volto. Por que removeu a parte em que Paulo faz questão de dizer que está indo participar de uma festa judaica? Por que será isso? Será que as pessoas queriam dar a entender de que Paulo estava totalmente avesso à festa judaica? Que Paulo era contra? E com esta passagem bíblica corrobora outras passagens quando Paulo recomenda que Timóteo se circuncide? Ou seja, tem muita coisa por trás disso. Não é pouca coisa. Tá? Então, tá aqui, gente. Eu estou compartilhando com vocês um estudo fundo e profundo do que eu já fiz nas Escrituras. Tá? De Bíblia, rapaz, eu estudei. Bíblia eu estudei bastante, obviamente que tem outras pessoas muito mais estudiosas do que eu, mais preparadas do que eu, mas o básico sobre evangelho, escritura, palavra de Deus, graças a Deus, Deus me colocou o desejo de estudar e ler a Bíblia e eu tenho aprendido bastante. Eu tenho aprendido bastante. Bom, deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Valeu, Mistério, por ter comentado. Eu nunca iria saber disso. Deus abençoe, Josafá. Então, guarde essa informação com vocês, irmão. De preferência, meu irmão, compre uma igreja, uma Bíblia ACF. Exatamente o que a irmã está falando. Irmão Josafá, é a Bíblia ACF? Exatamente. Bíblia ACF. Eu posso dizer, porque eu estudei isso, eu fui atrás, então eu não sou apenas um entusiasta, alguém que ouviu falar de alguém. Não, eu pus a mão na massa e fui lá e posso dizer com propriedade, é a Bíblia mais confiável que nós temos hoje. Ou seja, confiável, entenda, irmão, eu não estou falando lá dos originais, antigos, eu estou partindo do princípio da tradução do João Ferreira para cá, para nós, a Bíblia brasileira, a Bíblia no português. Eu estou dizendo que no português existe uma versão que foi compilada, que está vendendo por aí, que foi baseada nos textos críticos. Aí você estuda lá o que é textos críticos. E a outra foi baseada, que é o que o João Ferreira de Almeida, ele usou os textos recebidos. João Ferreira de Almeida usa os textos recebidos, e a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela como é que eu posso dizer? Ela compilou para nós sem alterar nada. Essa Bíblia é a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia é adulterada. Não é a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Entenda, irmão. Não basta ser João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida existem várias aí, com várias alterações e babá. Entendeu? Então, mas essa daqui, a ACF, que está aqui dentro, se você, eu quero uma Bíblia igualzinha que o João Ferreira de Almeida traduziu, aquela lá, é essa daqui, ACF. Ó. É a sigla, gente, ACF, ó. Tá? É a sigla. Edição corrigida e revisada, fiel ao texto original, que significa ACF. É que a minha já apagou aqui, que ela é velha, Ela é velha e já apagou, porque ela tinha aqui na brochura da capa, tinha o ACF, tá? Você vai achar em alguns lugares. Coloca aí, se você for comprar na internet, escreva aí. Bíblia ACF. Já vai aparecer para você. Eu não entendi se o irmão Maurício, ele está fazendo uma pergunta ou ele está dizendo, eu não percebi, tá? E outra coisa, gente, eu não tive, tem algumas alterações no Velho Testamento, que eu acho que eu lendo, inclusive agora, no estudo que a gente está fazendo, a gente percebe que tem algumas alterações, tá? Mas são mínimas, mas nessa época desse estudo,
Como eu não ia conseguir fazer toda a Bíblia, eu fui para o Novo Testamento. Ok? Eu fui lá para o Novo Testamento e eu encontrei muita alteração. Eu encontrei alteração no livro de Romanos, a primeira carta de Coríntios, na segunda carta de Coríntios, alteração em Gálatas, em Éfeso, em 2 Timóteo, né, no capítulo 3:16, Hebreus 1:7, Hebreus 10:34, Hebreus 12:20, Hebreus 1:9, 1 Pedro 4:14, 2 Pedro 3:2, 1 João 5:13, várias alterações, tá? E eu como um CCBano, né, rapaz? Eu como um CCBano, eu vou até colocar aqui, eu vou rapaz, olha, é só compartilhar aqui com vocês, ó. Tá, eu tenho aqui essas alterações. Primeiro, ó, esse aqui é um compilado que eu fiz, gente. Isso aqui foi um compilado básico, tá? Eu encontrei aqui, nesse compilado, 77 alterações importantes. Como eu falei para vocês, isso aqui é apenas... aliás, são dezenas. Deixa eu ver aqui. Exatamente, tá? Exatamente. E aí você vai ver, tá? Essa é a tradução que João Ferreira de Almeida fez. As Bíblias da Sociedade Bíblica Brasileira, imprensa, além de remover coisas e alterar significados importantes, ela também muda algumas palavras que dão uma outra conotação para o texto, tá? Dão uma outra conotação. Aqui é muito mais forte. Exatamente, Pamela, tá? Eu sinto receio com esse tipo de classificação, né? Classificar as pessoas por um rótulo que foram os homens que definiu, que criou. Olha, eu juro que eu estou muito aborrecido com isso, sabe? Machuca um pouco a gente. Eu falo que eu estou bem triste com isso, porque eu me sinto um pouco culpado. Você vai ajudar o CCB a sair de uma seita, aí quando você acha que a pessoa que está lá atrás de você te ajudando, quando você olha para trás, você está vendo um camarada colocando ele dentro de outra seita. Você está tirando ele de um barco furado, quando você olha, a pessoa está entrando em outro barco furado. Tá, meu irmão, consigo, sabe? Eu peço desculpa aí, tá? Se algum CCBano... Aliás, eu não falei disso. Eu quero que, quando vocês forem falar de mim, falem de tudo que eu falei aqui. Não remova pedaços das minhas falas. E eu quero deixar claro isso daqui. Não estou generalizando, como um rapaz tentou insinuar aqui. É um perfil fake que entrou aqui e tentou insinuar. A mesma prática do CCBN. Tá? Inclusive, eu estava num grupo de calvinista e eles pegaram a fala de um pastor arminiano fora do contexto e desceu o pau no camarada. E eu tô lá no grupo ainda. Eu entrei lá e chamei atenção, fui para cima, tentaram defender. Vocês estão fazendo a mesma coisa que os fanáticos da CCB, pegando fala cortada. Eu falei, eu não apoio o que ele está falando, mas eu jamais vou cometer essas injustiças. Pegar de fora do contexto o que o camarada falou para criar como é que fala? Criar um fantoche para você ficar batendo nele. Isso é coisa de gente que não tem compromisso com a verdade, né? Jamais eu falei isso dentro de um grupo calvinista. O camarada pegou a fala lá do teólogo Carlos Vailate e pegou um pedaço fora do contexto. Falei, olha, eu sou acusado exatamente disso na CCB. Eu sou acusado de ficar pegando coisas fora do contexto para poder atacar. E eu tô vendo vocês fazer isso aqui. Aí ficaram todos sem graça lá, porque é bom, porque nós vamos usar as palavras que eles usam para atacar a CBD. Não, tem que ser justo, tem que ser humilde, você tem que reconhecer, não, que é só sola escritura, ou seja, o porrete vai ser maior para pegar eles. Maior, porque a gente vai mapear aí os argumentos deles, o que eles falam, e vamos começar a corrigir isso daí. E você, meu irmão, que está dando ouvido para esse tipo de argumentação, que fica atacando, ó, se falarem mal, eu não falei mal de nenhum calvinista, de ninguém no particular, com ninguém. Exatamente com ninguém.
Mas fica aqui o alerta para você, se você faz parte de grupos, onde ficam falando ali na escondida, contra esse, contra aquele irmão, e não tem coragem de vir falar aqui, ou às vezes entra nas nossas lives aqui, né, dando uma de irmão, mas nas costas fica apunhalando a gente nas costas, ficam falando mal da gente das costas. Rapaz, vocês estão pior que o CCBano que vocês atacam, rapaz. Eu sou um cristão convertido. Eu não faço essas coisas por trás para poder atacar e ficar desmerecendo ninguém, ficar tentando humilhar as pessoas, tentando tirar o crédito das pessoas. Não crédito, não estou falando de crédito. Você ficar tentando desmerecer as pessoas, rotulando ali escondidinho. Ah, o Josafá, o Júnior, o outro irmão, a Pâmela lá. Isso é coisa de gente covarde, rapaz. Tá? Ou seja, gente, o exclusivismo, ele tem tentáculos. E aos mesmos, eles vão começar a agir da mesma forma. Mesma forma. Sorrateiros, covarde, perfil fake e assim por diante. Mas eu não vou passar pano para esse negócio, não. De jeito nenhum. Então, voltando aqui, rapaz, eu esqueci até que eu estava falando uma coisa importante. Bíblia, irmão. Bíblia. Para mim, basta. Jesus é meu único e suficiente Salvador. Se você crê nisso de alma, você está salvo. Ponto final. Você não precisa de Calvino. Você não precisa de Armínio. De ninguém. Esses camaradas deram uma contribuição ali, naquela época lá, mas nada do que esses camaradas nem acrescenta, nem tira da salvação. Absolutamente nada. Eu criei que o meu Senhor Jesus é poderoso para me salvar, apenas crendo que ele morreu por mim na cruz. Ponto final. Se acrescentarem qualquer coisa a mais a isso, seja anátema. Não, mas é que se você não entendeu as doutrinas da graça, você não é um cristão genuíno, você não é salvo. Esses camaradas estão caindo na própria, nos próprios argumentos que eles usam para bater na CCB. Os próprios argumentos. Não porque a CCB acrescenta a salvação, vocês estão fazendo exatamente igual. Não são diferentes em nada. E aqui isso não vai passar, não. Por isso que eu falei, Josafá, você é calvinista? Eu falei, não, estou vendo ainda esse negócio aí. Eu estou vendo. Eu vou sair comprando a ideia de ninguém. É sempre assim, ó, tentando arrebanhar a gente para algum lugar, para algum caminho, para alguma coisa. Graças a Deus, a vacina em mim foi grande, gente. Foi grande. Qualquer... discurso exclusivista, as minhas anteninhas já ligam aqui. Já começa a disparar. Pera aí, esse negócio não tá certo não. Né? Isso aí não tá certo não. Eu já fico preocupado. Sim, irmão, sim. E esses extremistas dizem que não. Pede para provar na Bíblia. A igreja sempre tomou a primitiva, tomou a ceia em casa. Irmão, mas na sua casa tem que estar constituída uma igreja. Você não pode só tomar ali na casa como se fosse uma janta, você e sua família. Não. Se você tem um grupo na sua casa organizado, que você separa um momento para prestar um culto solene de adoração a Deus, seja um culto simples, não importa. Se vocês estão ligados em Cristo e no corpo, vocês têm total liberdade para tomar ceia. Entenda uma coisa, presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu já falei isso algumas vezes. Deixa eu ler todo o comentário, que eu acabei não lendo tudo. Eu tenho que ir ao... Não, irmão, olha só, presta atenção. Ceia e batismo foi mandamentos que Jesus deu para o povo. Quem foi que disse que tem que ser dentro do templo e somente pelo sacerdote? A Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, ela institucionaliza esses dois sacramentos. Ou seja, ela carrega para dentro do templo e diz que é só no templo e só o sacerdote quem pode fazer isso.
Então, alguns irmãos que estudam as graças, as doutrinas das graças, eles gostam de ir lá na Igreja Católica para desconstruir alguma falsa ideia. Eu queria ver desconstruir essa. Tá? Foi eles que levaram para dentro do templo. Então, eles criam uma nova denominação, mas aquilo que é interessante para a denominação, eles não desconstroem, eles carregam. Ele pega o que a Igreja Católica criou, joga nas costas e continua com aquilo. Vai andando. Porque eu desafio o camarada a pegar a parte que o nosso mestre falou. Eu vou até ler aqui, ó. Marcos, capítulo 16. Aí fica doido. Aí os camaradas vêm me atacar, vêm falar um monte de coisa. Eu estou falando o que está na Bíblia, irmão. É sola escritura. Não é isso? Sola escritura. Olha aqui, ó. Marcos 16, 15. Vou ler para vocês. Marcos 16, 15. Olha aqui aonde que está a ordenança para batizar. Quem está dando a ordem? Jesus. Para quem ele está dando a ordem? Presta atenção. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pergunta para teólogos, calvinistas também, os nossos irmãos, até os extremistas. Aliás, pergunta para os extremistas. Quem Jesus está dando a ordem para batizar, aliás, para evangelizar? Para quem ele está dando a ordem? Ah, irmão, para todo mundo. Ah, é para todo. Então todo mundo tem a missão de evangelizar, não tem? Tem, de falar. Então por que todo mundo também não pode batizar? Porque a frase é a mesma. A frase que está mandando todo mundo evangelizar é a mesma frase que está mandando batizar. Então, na interpretação do texto, está querendo dizer o quê? Jesus está dando ordem para todas as pessoas que evangeliza batizar. O batismo é uma ação dada à igreja, ao povo, que leva o evangelho. Ou você acha que o camarada ia lá falar com não sei quem lá, e falou, você creu, agora deixa eu voltar lá em Jerusalém para avisar o camarada lá, para ele preparar água lá no templo para nós trazer você para batizar aqui. Você acha que era assim que acontecia? A ordem é única, não é duas. Não foi a Igreja Católica que criou essa dicotomia, que ela separou essa aqui. A Igreja Católica, vocês evangelizam, nós aqui batizamos. Ah, tá. Porque nesse processo de evangeliza e batiza, irmão, aonde que está a parte mais gloriosa? A parte que mostra que Deus operou? Está na hora de que você evangeliza. Se você evangelizou e a pessoa creu, é óbvio que você também está apto a batizá-la, porque a parte mais difícil, o Espírito Santo já atuou junto com você. O Espírito Santo atuou comigo, ele atuou. Eu preguei o evangelho. Aqui, eu fui lá na igreja de Guaianazes batizar. Quem que eu estava batizando? As pessoas que creram no evangelho através desse canal. Não, mas o Josafá não pode batizar. O Josafá está errado, ele não pode batizar. Ah, peraí, para falar, evangelizar, ficar aqui, aguentar pancada, aguentar processo, o Josafá aqui firme, né, sendo atacado e em momento algum ele infringiu a lei, ou seja, aguentando como um bom cristão, ou seja, aquele que apanha, mas não revida, porque o judiciário peneirou esse canal e viu, eu não cometi crime algum, então isso significa que eu apanhei e não revidei, né? E as pessoas ouviram o evangelho, creram no evangelho, mas ele não pode batizar, por quê? Porque ele não se submeteu a nós. Não submeteu a nós. Nós é quem mandamos. Nós é que somos o clérigo que mandamos. Se ele não viesse ajoelhar a nós. Querido, vocês ainda estão vivendo as sombras do papado e da Igreja Católica Romana? Eu estou longe disso daí. Longe, graças a Deus, liberto completamente. Se a gente for fazer uma comparação, eu acho que a minha interpretação é muito mais sola escritura do que o que vocês fazem. O discurso de vocês. Mais uma vez, isso aqui é para os extremistas que estão levantando uma seita do lado das igrejas reformadas. Um alerta para vocês das igrejas reformadas. Todos vocês aí, cuidado. Extremistas calvinistas estão pregando que
se você não conhece, se você não é um adepto de Calvino, se você não crê unicamente que Calvino tem a verdadeira interpretação bíblica, você não pode ser salvo. Isso, rapaz, não vem de Deus. Isso vem de uma mente contaminada, uma mente ensoberbecida, né? Tomando esse leite contaminado que fez o camarada nem se transformar. O camarada permanece a mesma coisa que ele sempre foi, né? Uma pessoa que correu atrás da verdade absoluta e ele perdeu de vista que a verdade absoluta é o evangelho e é Cristo. Acabou. Mas isso não é suficiente, ele quer criar um diferencial, né? Temos que tomar muito cuidado, irmão, tá? Eu digo que tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ficar muito atento. E eu falo isso aqui, pessoal, eu não estou falando isso por mim, tá bom? Eu estou falando isso por vocês. Porque da mesma forma que eu estou enxergando isso, eu tenho o dever de comunicar isso com vocês. Eu tenho o dever de alertar vocês a isso. E você, meu irmão, se alguém te evangelizou e você creu, essa pessoa é apta para fazer o seu batismo. Ah, você tem um grupinho na sua casa que faz... Você pode fazer a Santa Ceia na sua casa. A Páscoa não era tomada no templo. A ceia não era tomada no templo. O partir do pão era nas casas. Nas casas partiam o pão. Pergunta. Ninguém se perguntou por que é que esses dois sacramentos foi parar dentro do templo. Por que esses dois sacramentos só pode ser os sacerdotes, os religiosos, os líderes das igrejas que podem fazer? Por quê, gente? Se eles perderem isso, eles perdem o domínio da igreja. Se eles começarem a pregar que você pode batizar e você pode tomar a ceia na sua casa, acabou o vínculo com a denominação. Vai acabar, ou seja, a igreja volta a ser o que sempre foi. Uma igreja livre, com a consciência apenas cativa em Cristo. Apenas em Cristo. Amém, irmão Eduardo? Deus abençoe, irmão. E fica aqui o meu alerta para vocês. Do fundo do meu coração. E eu espero fazer outro alerta. Mais para frente. Fazer outro e fazer outro. Tome cuidado. Cuidado com essas seitas, rapaz. Os camaradas só estão mudando de roupa. É o mesmo comportamento. E muito irmão, rapaz. Muito irmão bom. Convertido. Que estão caindo nesse laço. Esse laço. Rapaz, mas o coisa ruim é muito esperto, né, gente? O caboclo é muito ligeiro. E, sabe, esses acréscimos que são colocados na Bíblia é onde ele trabalha. É nos acréscimos. Bíblia pura. Apenas Bíblia. Pura Bíblia. Ele não consegue fazer essa manipulação. Aí ele tem que criar uma nova verdade fora dali, as mesmas verdades que as seitas usam. A CCB tem a verdade inventada por eles e que eles são os excelentes, e essas seitas que vêm também criam essas verdades absolutas a ponto de sobrepujar o evangelho. Deus que me livre. Rapa fora daqui. Esse negócio, né? A irmã Viviane aqui, ela tá lá numa igreja maravilhosa. Igreja Batista Reformada de Guaianazes. Excelente igreja. Um grande abraço, acho que é o irmão Adílio, os demais irmãos. Né? Eu tenho que lembrar de fazer recomendações para essas igrejas. Fica longe, rapaz, daquela igrejinha reformada, verde, do pastor Walter Gianielli, alguma coisa assim. Nada contra ele, contra a pessoa dele, não. Eu estou falando aqui como, né, alguém que está alertando a pessoa sobre esses movimentos esquisitos. Tá? Isso não é evangelho, ok? Isso, Regiane, exato, Walter Regiane. Isso não é evangelho, rapaz. Isso vai causar em você
Um sentimento faccioso. O que é faccioso? Eu sou de tal coisa, você é de outra tal coisa. Nós não temos ligação com isso. Sentimento faccioso. Isso está na Bíblia. Deixa eu até abrir aqui para você saber aqui, ó. Timóteo 3, 14 a 18. Deixa eu ler para vocês. Na Bíblia fiel, tá? Na Bíblia fiel. Olha aqui, Timóteo capítulo 3. Isso é para vocês verem que eu não estou inventando essas coisas, eu não estou acrescentando essas coisas. Esse alerta é bíblico, tá? Olha aqui, Timóteo 3, 14 a 18. Olha aqui. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste. Do que Paulo está falando? Evangelho, puro e genuíno. Presta atenção. E de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido. Olha, você sabe de quem você aprendeu. Permaneça nisso. Aí ele fala, ó, em que desde a meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Escritura, ponto final. Ela me pode fazer sábio para a salvação. Presta atenção. Muito bom, Maurício. Tá? Segue aqui, ó. Pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeitamente... Não. Será que é essa parte aqui? Eu acho que... Sentimento faccioso. É Tiago, cara. Tiago 3,16. Olha aqui, Tiago 3,16. Sentimento faccioso. Vocês lembram na parte bíblica que está falando isso aqui? Que está mandando a gente tomar cuidado com sentimentos facciosos. Quem lembrar aí, gente, coloca aqui, por favor, tá? Eu me lembrei, eu não sei se era Tiago, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí a perturbação e toda a obra perversa. Né? Deixa eu ver, moderado, pura, pacífico, moderado, misericórdia, bons frutos, parcialidade. Tem uma parte da Bíblia que fala para você tomar cuidado com o sentimento faccioso, que é o sentimento de partido, eu sou alguma coisa do tipo. Man of doer. Eu tá falando que quer entrar? Quer entrar na onde, filho? Link da live. Sim, lógico. Quer entrar, entra aqui. Só não sei quem é. Não tem nome, não tem nada. O camarada não tem... Tá aqui, ó. O link da live. Pode entrar aí. Pode entrar mesmo. Vamos ver se vai entrar mesmo. O Man of the... Falou, cadê o link aí da live? Eu quero entrar, ó. Link da live, ó. Cadê? Pode entrar, filhão. Tá o link aí, já coloquei aí, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar o link aí em cima. O link tá fixado. É só clicar para entrar. Isso que é bom, é igual o CCB. Né? O CCB não tem coragem, eles têm, entra aqui, mas nós vamos te questionar. Questionar e debater. Né? Deixa eu ver aqui. Tiago 3,16. Vamos ver aqui. Tiago 3. Então eu estava no lugar certo. Eu acho que eu estava no lugar certo. Peraí. Tiago 3,16. Vamos ver aqui. Tiago. Cadê o camarada que entrar? O que ele quer debater? Porque onde há inveja, espírito faccioso. Olha aqui, ó. Porque onde há inveja, espírito faccioso, e é verdade, ó. Aí a perturbação e toda obra perversa. Oi. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem. Realmente a gente são cristãos, mas confiar
que aceitar a grande forma que Deus está na Terra. A gente não pode ver. Nós, corpo humano, mentalidade, mente, a gente não consegue ver. Tá, irmão, peraí. Não, a gente sabe disso, Deus, tá, esquece isso aí. Eu quero Não, saber qual é o assunto do que você quer tratar aqui. É que eu tô falando sobre... Ele está com 12 anos, mais ou menos isso, que ele já chegou. Ele vem em mim, o espírito dele, não foi o corpo, não. Não, eu não estou discutindo esse não é o assunto da live, irmão. Sim, Esse não é o assunto da live. Eu tô tratando um assunto, eu não posso mudar o assunto, você está falando de uma coisa que eu nem sei o que você está falando aí. Não, Eu estou bem, falando de espírito faccioso, eu falei do batismo que pode ser feito, as pessoas podem fazer o batismo, essa ceia, eu falei do movimento exclusivista que está acontecendo agora nas igrejas reformadas. Esse é o assunto da live. Estou entendendo. O que você está falando, eu concordo com você, certo? Certo. E tudo mais. Mas a gente com. Você é o quê? Você tem alguma coisa assim? Irmão, Deus Da abençoe, irmão, igreja? tá? É que tá mudando o Da assunto e eu igreja? preciso focar aqui nas pessoas que estão na live ali, tá bom? Você é Outra o hora quê? você entra aqui, Padre? Você é tá? padre? Você é Não, padre? não sou. Você é o quê, então? Eu É sou uma, eu. é uma Sou eu. pessoa comum, né? É. Eu estou entendendo o que você está falando. Então Deus abençoa, viu? Um abraço, meu irmão. Fica Com com Deus e até a certeza. próxima, tá? Fica com Deus. Ah, gente, desculpa, tá? Eu não poder ficar com ele mais tempo aqui. Eu não sei se eu estou enganado, é apenas uma percepção minha. Parecia que estava um pouco alterado, tá? Mas pediu para entrar, eu pensei que ia entrar para debater, eu achei que fosse alguém até desses extremistas aí da Igreja Reformada, e eu até ia querer que entrasse aqui mesmo, porque eu não vou moderar o que eu tenho que falar, né? Eu não vou moderar, ok? Mas tá aqui, ó, eu vou ler para vocês de novo, tá? Tomem cuidado com isso aqui, gente, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, ó, é a Bíblia, sola escritura, ó aqui, porque onde há inveja e é um acréscimo, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Faccioso. É nós, eles não. Facção, divisão. Se jacta, nós somos os escolhidos. Nós temos a primazia. Deus se revelou a nós. Nós temos a completa revelação. Rapa fora disso aí, rapaz. Fica no meio disso, não. Isso faz mal. Ok? Deixa eu ver aqui o comentário aqui. Parece mesmo, viu, Josué Nogueira? Parece mesmo. Coitado, eu achei que ia entrar aqui e debater, né? Eu dei espaço, porque eu não sei, falou, me manda o link, vai entrar. Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa, gente? Um comentário? O meu contato é meu e-mail, mano. Manda meu e-mail aí. Eu não posso passar meu contato, não sei nem quem tá pedindo meu contato. Eu nem sei, rapaz, sabe? As pessoas tem uns CCBanos aí, rapaz, me manda cada mensagem aqui maluco, até e-mail, e desce o borrei, fala e me xinga. Eu nem respondo, eu vou responder essas pessoas para quê? A Aninha é terrível, a Ana Meg é terrível. Comentário da Ana Meg ali. Aguenta coração, tem que aguentar. Tem que segurar a bronca, gente. Mas faz parte, estamos aqui para isso, né? Eu tenho que falar isso para mim, para eu não ser, como é que fala, conivente com isso e permanecer no meu lugar.
É verdade, Vivi. Não tem vez aqui mesmo, não. Aqui não vai. Amém, irmão? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Eu acho que deu para falar bastante coisa, tá bom? Deus abençoe vocês todos. Já estão tarde, já está tarde demais. E aqui provavelmente vou fazer um corte aqui e mandar, né? Essa parte que eu acho muito importante, tá bom? Deus abençoe vocês todos, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço.